Deu problema? Deu? Vai. Então tá. Oi, gente. Bom estar aqui, viu? Ver gente que a gente está acostumado toda semana, alguns já fazendo um bom tempo. Muito bom estar aqui, né? Muito bom estar aqui, pessoalzinho da live também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar uns recadinhos da noite. Como a grande maioria aqui já é de casa, mas tem um pessoalzinho da live, então eu vou ter que falar todos os recadinhos, tá bom? Então, nossa casa livre de doação, então a gente conta com vocês para nos ajudar a manter esse espaço, né? Não sei se vocês sabem, mas nós não temos nenhuma ajuda, né, de governo, nada, né? Então nós mantemos a casa, nós todos, cada um ajudando, para que a gente mantenha esse espaço aberto, né? É onde a gente paga o aluguel para a nossa água, a nossa luz, IPTU e todos os boletos pertinentes a qualquer brasileiro, né? Bom brasileiro, né? E aí, através do bazar, a gente recebe as doações e nós vendemos essas peças, né? Esses utensílios e que revertemos para mantermos a casa, tá? Então, desde já, a gente já agradece, a gente sempre, graças a Deus, né? A gente sempre tem muita doação, a gente é muito agradecido e agradeço o pessoalzinho da live também, né? Todas as doações recebidas, tá? E para ajudar um pouquinho mais, nós temos aqui também o nosso quadro, um quadro maravilhoso que a gente está rifando o valor de R$10 cada nome. Então, se também puderem nos ajudar, o pessoalzinho da live, se quiser também, é só perguntar o nome que a gente vende, né? A gente dá um jeito, tá? Pessoalzinho da live, já pega lá a água fluidificada aqui, ó. O pessoal tá trazendo pra cá, ó. Eu sempre falo, ó, aproveita e tá certinho, tá certinho. Vamos aproveitar e levar água fluidificada para casa, né? Que nem eu brinco, água fluidificada cura até frieira, cura mesmo. É para tudo. Tudo, tudo, tudo. E não é só pra gente não, pro bichinho, pra plantinha que tá meio murchinha lá, põe um pouquinho, experimenta. Experimenta colocar um pouquinho de água fluidificada para ver se não melhora, se ela não revira, né, amigo? Então, tragam a água, o pessoalzinho da live já pode pegar água, né? O pessoalzinho da live também, se quiser pôr o nome de pessoas na vibração, também pode colocar aí no nosso chat. Ou também, se não se sentir à vontade, é só anotar e levar o pensamento. E vocês aqui, presencial, nós temos a nossa caixinha, né? A única coisa que a gente pede para colocar se é desencarnado. Se for desencarnado, colocar desencarnado. Dá uma ajudinha para a espiritualidade, não custa, né? Nós temos também a nossa evangelização infantil todas aos sábados, a partir das 8h30. Sábado agora vai ser uma perdição. Vai ser os aniversários do mês. Vai ter bolo. Né? Aí é cruel, porque a gente come, a gente comendo, a gente engorda, né? Mas é um evento muito legal em que todos vocês estão convidados, se tiverem filhos, vizinhos, sobrinhos, amigos, traz para a evangelização, é muito bom, é muito bom. Faz total diferença, tá? Os horários da nossa casa, todas as terças e quintas, 20 horas, sextas, 14, e domingo em 2 horários. Às 9h e 10h30. Vocês estão vendo que nós estamos transmitindo as palestras online agora. Então o horário mudou. Antes eram 8h20 as lives, agora passou a ser às 8 horas. Tá? Então, se quiser acompanhar, a gente está toda terça, quinta, sexta, sábado, nós estamos aqui nos horários da abertura da casa. Tá bom? O mais importante dos recados, o Evangelho no lar. Eu acredito, você também, por favor, se quiser melhor, seja bem-vinda. O Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma prática de extrema importância, de extrema necessidade. Hilda, por que você sempre enfatiza? Porque é a proteção da nossa casa. É o que protege. Às vezes a gente está num clima, a casa está naquele clima, pai brigando com o filho, marido, o cachorro, até os animaizinhos estão sempre doentes. Eu brinco muito, eu desafio vocês a fazerem a Evangelho no lar para vocês verem como muda o ambiente.
tá? E eu falo, o evangelho no lar não é prática espírita, tá? É uma prática de Jesus. Lá atrás ele já fazia isso, entendeu? E outras, eu não sei fazer evangelho. É só procurar um de nós, que nós, pode sentar ali, não, tem lugar, fica à vontade. Nós ensinamos, é só procurar um de nós temos folheto com toda isso tudo discriminadinho, bonitinho. Mesmo assim, não consigo. Dá uma conversadinha, a gente, se for o caso, a gente faz uma chamada de vídeo para a gente auxiliar, para vocês terem a noção da importância do evangelho, tá? E melhor, indiquem os familiares também. Não é porque, isso é espírita. Não, gente, é a profissão. Se a gente quer o bem para a gente quer para os outros também. Então ensina o pai, a família, o vizinho, não importa se é evangélico, se é da Umbanda, não importa. O importante é a gente ensinar. E mesmo se vocês não tiverem condições, dá uma ligadinha naquele número do WhatsApp para a gente ajuda. Tá bom? Tem todos os recados, amiga? Acho que dei, né? Então, nesse instante, eu vou convidar a vocês, ao pessoalzinho da live também, para fechar os olhos, se sentirem à vontade. E nesse instante, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus em agradecimento por estarmos reunidos em seu nome. Vamos agradecendo ao nosso Pai Maior, aos nossos aos mentores dessa casa, que nos permitiram estarmos aqui reunidos. Pedimos, Pai, que possamos assimilar tudo o que foi dito, que possamos receber os fluidos salutares que vão ser derramados sobre nós, que eles possam trazer a cura, possam trazer o amparo, o alívio, a paz dos corações de cada um que aqui está e cada um que está presente em seus lares também, Pai. Que possamos aprender, possamos, o principal, Senhor, aprender a nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Que sejamos, Pai, instrumento para levar essas palavras a todos aqueles que nós encontrarmos durante a semana. E assim, Pai, agradecidos que estamos, vamos envolver com muito amor a Renatinha, que vai trazer para nós a palestra dessa noite. Um bom tratamento a todos. Boa noite, pessoal. Quem eu não conheço ainda, meu nome é Renata. Eu não conheço, mas eu sei nada. É uma alegria estar aqui com vocês e a gente sempre começa parabenizando vocês pelo esforço de estar aqui buscando a palavra de Jesus, buscando a doutrina espírita, o melhoramento aí individual de cada um. Porque a gente só pode melhorar a nossa vida por nós mesmos. O outro tem que buscar a melhora dele, né? Embora a gente também cause uma influência no outro quando a gente se melhora, né? A gente se melhora, o outro se espelha em nós também. Mas vocês que estão aqui estão de parabéns pelo esforço. E aí, antes de eu entrar aqui, eu queria só, pode ser que alguns de vocês já, principalmente a turma que já faz curso aqui, já vai conhecer isso aqui que eu vou falar. Para quem não conhece, pode ser que seja a primeira vez. Antes da gente falar como cooperas, que essa lição como cooperas, a gente vai falar um pouquinho quem é que criou, quem nos criou, da gente relembrar disso, porque explicar para vocês uma estrutura que o Espiritismo explica para nós, que o Kardec trouxe para nós. Eu sei que eu desenho muito bem, eu sei que muitos de vocês até gostariam de estar adquirindo obras minhas, mas não será possível, tá, pessoal? Então eu queria explicar o seguinte para vocês. O espírito, ele não tem forma, né? Então não tem como eu explicar sem forma, então eu escolhi a forma de uma estrelinha. Então, essa estrelinha aqui, ó, vamos fazer de conta que é o nosso espírito. Nosso espírito, ele não tem a forma do nosso corpo, não tem sexo, não é homem, não é mulher, não é criança, não é adulto, não é velho. O espírito é o princípio inteligente. Então, Deus cria, primeiro de tudo, o espírito, tá? Quando a gente é criado simples e ignorante, ou seja, a gente não sabe nada. O que a gente recebe ali no nosso espírito? A faísca do amor, né? Da cocriação. Então,
quando Deus cria o nosso espírito, aqui está o princípio inteligente, certo? Aí, se a gente precisava de uma forma da gente se comunicar, né? Porque Deus é que criou essa sistemática toda que a gente vive, de encarnar, de ter corpo, de morrer, de voltar, do espírito eterno, tudo isso. Então, para a gente começar a entender, então a gente vai entender. O espírito, então, é o princípio inteligente, não tem sexo, não tem cor, não tem tamanho e é eterno. Então, a gente nem sabe a idade do nosso espírito. A gente não sabe quando cada um foi criado por Deus. Então, pode ter espírito aqui que tem milênios e pode ter espírito aqui que tem alguns anos, tá? A maioria dos espíritos que estão encarnados no planeta Terra são milenares, tá? Então, já foram criados há muitos anos. O espírito, antes dele vir para essa estrutura aqui do corpo físico, ele passa por todos os reinos. Então, o espírito passa pelo reino mineral. Eu já fui pedra, já foi diamante também, ouro. A gente passa pelo estágio mineral. Depois, o espírito passa para o estágio animal. Não, perdão. Vegetal. Pulei uma fase. Vegetal. Depois, o vegetal passa pela fase animal. E depois, a gente passa pela fase hominal. Somente na fase hominal é que nós vamos desenvolver completamente os nossos sentimentos e o nosso raciocínio contínuo. Porque tem gente que fala assim, meu cachorro é inteligente. É mesmo. Só que ele não tem um raciocínio contínuo. Ele não pensa sem parar. Ele tem pequenos momentos ali de raciocínio. Né? Ele vive como? Pelo instinto de comer, de sobreviver, né? Então ele não tem pensamento contínuo. A gente só vai ter pensamento contínuo, raciocínio lógico, quando o nosso espírito ocupar um corpo físico. Para ele ocupar um corpo físico, ele tem um intermediário, que é um corpo perispiritual, que eu desenhei essa partinha vermelha aqui. Então o nosso espírito, ele fica envolto num material que a gente chama de perispírito. Este material perispiritual, ele é como se fosse, sabe as massinhas das crianças que a gente modela ali, uma argila, algo assim? Ele é modelável. Por quê? Porque ele vai se ajustar à estrutura física, que é essa pretinha aqui, ó, corpo físico, de acordo com a nossa necessidade. Então, se eu necessito nascer num corpo de mulher, cheinha, não muito artinha, né? Branco parede, ele vai se adaptar a essa estrutura física que eu preciso. Aí, vivo aqui essa estrutura. Aí, na outra minha encarnação, eu preciso nascer homem, vamos falar homem grandão, na cor negra. Meu perispírito vai se adaptar a esta forma. Então, por isso que o perispírito é essa forma gelatinosa. Inclusive, gente, quando a gente fala assim, vi espírito, não viu, porque o espírito não dá para ver. O que a gente viu? O perispírito. Só que a gente não fala, né? Viu o perispírito hoje. A gente fala que viu o espírito, mas na verdade a gente tá vendo o perispírito. Tudo bem? Tudo isso aqui é criação de Deus. E por que eu desenhei o abacate? Para a gente pensar, o abacate não podia ser um mamão, uma maçã, um pêssego. Para a gente ver como a natureza é tão perfeita que olha a estrutura das frutas, ó. O caroço do abacate não pode ser o espírito. A polpa do abacate, o perispírito, e a casca, o corpo físico. O ovo é assim, o mamão, a maçã. Tudo quanto há de fruta não tem uma casca, uma polpa, um caroço. Olha como Deus é inteligente. Olha como a gente está interligado, né? Então, para a gente entrar na lição, é muito importante a gente pensar nessa estrutura aqui. Olha como a gente é interessante, tá? Então, onde está tudo que a gente aprende? O que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado, as línguas que a gente já falou, tudo que a gente aprende, matemática, português, os nossos sentimentos, eles estão aqui, ó, no espírito. Tudo bem? Legal, turma? Deu para pegar essa parte aí? Quem que cria tudo isso aqui? Deus. Cada pessoa que a gente julga bonita, feia, alta, todo mundo tem essa estrutura
Ah, Renata, uma pessoa que tem a deficiência do ananismo, tem essa estrutura? Tem. Ah, Renata, a pessoa que é homossexual, tem essa estrutura? Tem. A criança, o bebezinho, tem essa estrutura? Tem. Quando a gente não tem essa estrutura, é quando a gente está no plano espiritual, porque a gente não tem um corpo físico, a gente fica só com o corpo perispiritual, tá? Tudo bem? Agora nós vamos ver a lição, aí nós vamos interligar com esse conhecimento aqui nosso, tá? Então a lição de hoje está no livro Vinha de Luz, é o capítulo 106, e o livro Vinha de Luz, ele tem lá um trecho do Novo Testamento e a explicação dele, tá? Então, no texto de hoje está a primeira carta a Coríntios, não é o Corinthians, tá? É a cidade de Coríntio. E ele escreveu para o povo lá. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Quem não conhece o apóstolo Paulo, busquem conhecer. A história do apóstolo Paulo é a maior conversão cristã, acho que é o maior exemplo de conversão cristã que a gente tem no planeta Terra. Pelo menos que eu conheço, é o maior exemplo. Então, quem não conhece o apóstolo Paulo, tem uma dica aí, tem o livro Paulo Estevam, que é uma psicografia do Chico Xavier, conta a história de Paulo em detalhes, é maravilhoso. Então, Paulo, que aqui já estava convertido, deixou uma carta ao povo de Coríntios, e nessa carta tem esses dizeres, ó. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, que ela também é bonitinha ali. Como que ela chama, Sofia? Ai, que gosto maravilhoso! Parece que eu conheço que nome alguém. lindo, né? Minha filha chama Sofia também. Quando a gente tem uma princesinha igual a Sofia, a gente acha que é nosso, né? A gente que criou, saiu da nossa barriga, fala, é meu, eu que fiz. Sou eu que fiz? Não. Eu ajudei, né? Com o corpo, mas todo mundo é criação de Deus. Ele está falando, o homem não vem do homem, o homem vem de Deus. Tá? Aí o que ele vai falar? Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos, os discípulos sinceros do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. Então, nós estamos num momento que a gente está recebendo a energia acima. Sabe aquela estrutura que o pessoal coloca muito em revista de quadrinhos, que é o diabinho no anjinho falando? A gente é assim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, estar no corpo físico, pessoal, é um desafio muito grande. Muito grande. Por isso que, infelizmente, a gente ouve aí histórias de irmãos nossos que sucumbem e acabam se suicidando. Porque não é fácil estar no corpo físico, tá? Mas nós, graças a Deus, temos a doutrina espírita que nos ajuda a compreender todas essas coisas e a buscarmos nos fortalecer para nós não desistirmos do corpo físico. Porque apesar de difícil, é uma oportunidade sagrada. Então, nós estamos sim sobre essas duas influências, tá? Por quê, pessoal? Porque os espíritos, eles foram criados no mesmo momento. Deus criou todo mundo, um monte de espírito, está todo mundo criado. Não, Deus está criando espírito agora, nesse momento. Acho que está em outra esfera, em outra dimensão que a gente não tem nem como explicar. Então, o que acontece? Quando não é todo mundo criado junto, é igual a gente, né? Se a gente for perguntar que a idade, cada um vai ter uma idade diferente, pode ser que alguma aqui vai coincidir. A gente vai perguntar aqui o que cada um estudou, qual que é a profissão de cada um, o trabalho de cada um vai estar num grau diferente, né? Então, isso aqui é uma... Usem a criatividade, gente. São pessoas. Nossa, pessoas ainda está no mundo, ó, no planeta, né? azul. No planeta. Então, tá vendo? Está todo mundo, cada um no degrau. Então, nós estamos aprendendo. Deus ama mais esse aqui? Não. Não. Deus ama mais esse aqui? Não. Deus ama
Todo mundo igual. Então quer dizer que se eu estou num estágio, Deus vai considerar aquilo que eu já aprendi e aquilo que eu não aprendi para poder me ajudar, tá? Por isso que a gente não tem que desanimar. Porque a gente quer falar, bom, acabou para mim, já errei, não tem mais jeito. Não é. Errou, vamos continuar a caminhada, vamos continuar acertando, tá? Tentando acertar, né? O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, né? Delituosas e coisas erradas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam oportunidadamente. E, gente, enroscou. Oportunidade de progredir a cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna e que a infinita bondade nos destinou. O que acontece quando a gente, vamos supor, a gente tem um espírito. Hoje eu estou desenhista, hein, você fala? Nossa, tá inspirada. Você viu hoje? É. Hoje deve ter algum mentor aqui da sala de aula. Ah, com certeza. Então vamos lá. Como eu desenhei o espírito como estrelinha, eu vou desenhar de novo. Então tá aqui minha estrelinha, certo? Meu espírito. Deus criou, tá aqui o espírito. Aí eu vou nascer num corpo físico aqui, vou viver uma vida aqui, vou nascer outro corpo físico aqui, e assim vai. Várias vidas. O espírito é sempre o mesmo, vai vir em corpos diferentes. Cada corpo desse aqui eu vou ter uma experiência. Cada experiência que eu tiver, eu vou subindo ou estacionando. Então, isso aqui é importante. Ó aqui, certo? Vamos por aqui, ó. Comecei minha escalada aqui. Tô aqui. Aí nessa experiência aqui eu aprendi um monte de coisa. Então eu subi um pouquinho, subi aqui, certo? Nessa experiência aqui não aprendi muita coisa. Deu uma relaxada. Eu desço ou eu continuo aqui? O que vocês acham? Continuo aqui. O espírito ele não perde nada do que ele já subiu aqui. Aí eu vou vir aqui nessa vida aqui e vou vir de novo. Ah, aqui eu consegui aprender mais um pouquinho. Aí, acabou minha vida, opa, saldo positivo. Aí eu vou para a próxima vida. Aí nessa outra vida aqui não rolou muito. Eu fico estacionada. Então, a gente tem que se esforçar para quê? Essa linha minha sempre fazer assim. Para minha linha não fazer assim, 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 assim. Para minha linha fazer sempre assim. Tá? Então, por isso que a gente estuda, por isso que a gente fica falando, chovendo no melado, reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Para a gente não ter esses degraus aqui, ó. Para a gente fazer assim, ó. Né? Tá? Então, gente, isso aqui, às vezes a gente fala, a gente tem várias vidas. Nossa vida é uma só, é um espírito só, é sempre o mesmo. Que vai mudando aos corpinhos aqui, tá? Tudo bem? Então é isso que ele está falando. E as forças do bem estão sempre empurrando a gente para cá. Mas tem uns irmãozinhos pegando nosso pé e puxando para baixo, a gente tem que fazer assim, né? Sai para lá, tá bom? E como que a gente faz assim? Orando, estudando, se esforçando e assim por diante. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Então, como a gente mostrou ali atrás, Jesus ama todos, Deus ama todos, não importa o grau que ele está. Então, qualquer esforço que eu faça, eu estou fazendo para Deus. Ai, Renata, estão fazendo uma coisa horrorosa, falando mal da vida dos outros. O que isso tem a ver com Deus? Tudo. Porque nós somos criaturas de Deus. E tudo que a gente faz reflete na ordem divina, na ordem do mundo. Fofoca que veio aqui, que eu falei primeiro, né? Fofoca, eu faço fofoca, altera só a minha vida? Não. Altera a vida de quem eu estou falando, altera a vida para quem eu estou falando. Entende? Então, tudo que a gente faz reflete todo na vida do outro. Mas quando a gente é adolescente, que a mãe quer falar pra gente, mas não faz isso. A gente fala, mas a vida é minha, o papai é meu. Reflete, porque você vai causar um desequilíbrio. Então, nós
nossa vida, né? Nós estamos interligados. Tudo bem? Não é à toa que Jesus nos falou que somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, somos irmãos. Tudo certo? Então, todo o trabalho que a gente fizer, todo, bom ou ruim, estamos fazendo para Deus. Aqui, claro, que o que a gente fizer de bom vai contar com a nossa evolução. O que a gente não fizer de bom vai contar com o nosso estacionamento. Coexistem nas oficinas terrestres quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou estimam a enxada prestimosa para não cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. Então, assim, na mesma atividade, a gente pode fazer o bem e o mal. A gente sempre vai estar nessa balança escolhendo. Então, um cientista, por exemplo, ele pode estudar para achar um remédio, uma cura, uma vacina, ele também pode criar um vírus que deixa todo mundo doente. Tem? Então, por exemplo, uma pessoa, um trabalhador rural, a enxada dele que serve para plantar ali, para manter o cultivo, para manter a gente vivo, também serve se ele der uma enxadada na cabeça de um, vai ter assassinar aquela pessoa. Então, tudo, nós ainda estamos numa fase humana que ainda o bem e o mal ainda está assim, sabe? Bem ali um pertinho do outro. Então, por isso nós temos que estar atentos. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. É isso que eu acabei de a gente exemplificar. Eu estou trabalhando, mas qual é o resultado do meu trabalho? Para quem? Para quê? O que eu estou fazendo com o resultado do meu trabalho? Lembremos-nos que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. Dentro de nós principalmente, gente, porque nós somos criaturas divinas. Deus é que criou nosso espírito, tá? A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior, que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Nós que estamos aqui juntinhos, acredito que todo mundo já está mais afeiçoado com o lado de cima, né? Se não tivesse, não estava aqui. Porque não vem. Quem ainda está muito afeiçoado com as forças mais materiais, vamos chamar assim, não vem. Não tem essa predisposição. Então, nós que já estamos predispostos a aprender um pouquinho mais, nós já estamos já com a mãozinha segurando a galera aqui de cima, né? Já estamos fazendo assim, ó, o povo lá de baixo. E, para finalizar, uma mensagenzinha, que a gente sempre tenha perseverança nos dias difíceis, porque eles vão vir. Não adianta falar, vou toda semana na casa espírita, porque eu não quero passar por nenhum sofrimento. É ilusão, tá? O vir na casa espírita, o aprender, vai nos fortalecer para passar pelos nossos momentos difíceis. Não vai nos livrar dele, tá? Ele ajuda, alivia. E a esperança sempre que dias melhores virão. Por quê, pessoal? Porque nós somos seres divinos, criados por Deus, e nós não seremos abandonados por Ele, nunca, jamais. Estamos interligadíssimos com o Pai, porque somos seres divinos. Não estamos abandonados, estamos condenados à felicidade. Olha que coisa boa, né? Certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu estava aqui de olho no relógio para mim com o meu horário, porque olha, eu sou louca para passar do horário, viu, gente? É que eu quase não gosto de falar. Mas eu consegui, ó, 8h30 justinho. Vocês já estão acostumados que assim que a gente finda o assunto, a gente faz uma vibração e um tratamento espiritual para quem está assistindo lá na live. E agora é o momento de todo mundo ajudar. Porque olha quantos coraçõezinhos estão aqui para a gente vibrar junto. E quando a gente vibra, a gente está colaborando para essa união nossa aqui. Bom? Então, o pessoal que está em casa, a Ildinha já lembrou vocês de pegar água, mas se vocês não pegaram, corre lá e pega. Né? Põe a aguinha aí, põe as intenções, o coração.
E vamos juntos nesse momento nos unir em vibrações de muito amor. Vamos imaginar que do nosso peito partem muitas luzes coloridas. Cada luz, cada cor, um sentimento nosso de amor, de saúde, de perseverança, de cura, de perdão. E vamos envolvendo todo o planeta nessas cores coloridas, nessas luzes, os nossos melhores sentimentos. E vamos nesse momento direcionar essas luzes de amor, de perdão, a todos aqueles que julgamos ser nossos inimigos, aqueles que a gente ainda tem nos nossos corações como inimigos. Vamos vibrar amor e perdão. Vamos vibrar muita saúde, muito equilíbrio a todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar muito amor, compreensão, resignação para todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual e aos nossos irmãos que estão retornando ao corpo físico, que eles recebam o nosso amor. Vamos vibrar amor, saúde e equilíbrio aos idosos, às crianças e aos jovens, especialmente aqueles que se encontram em asilos, casas de repouso, em orfanatos, aqueles jovens que se encontram encarcerados no mundo das drogas, aqueles que não têm lar, estão morando na situação de rua. Vamos vibrar muito amor e resignação, entendimento desse momento difícil. Vamos vibrar por todas as casas de oração, em especial por essa que nos acolhe com tanto amor. Vamos vibrar por todos os nomes colocados na live, nas caixinhas de oração, que todos recebam a medida do que necessitam. Vamos vibrar nesse momento pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, e com a permissão de Jesus vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos humildemente que a equipe espiritual desse trabalho, que visita cada lar, que visita cada coração, que possa trazer alívio para a dor, que possa trazer alívio para os pensamentos, que possa trazer a calmaria necessária para resolvermos as dificuldades. Rogamos também que essa equipe maravilhosa que visita a casa e o coração de cada um, deixe na água que separamos os fluidos de que necessitamos, de amor, de esperança, de refazimento, de saúde. E assim vamos agradecer por essa bendita oportunidade de conhecermos o Evangelho de Jesus, de conhecermos a doutrina espírita, de aceitarmos esse tratamento maravilhoso do plano maior. E vamos rogando essa proteção, esse auxílio na nossa melhora, e possamos estar juntos novamente numa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.